Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, direito e defesa do idoso. Entre os assuntos, vamos saber por que Balneário Camboriú é uma cidade tão procurada pelos idosos que se aposentam e vêm para cá para morar. Hoje, 30% da nossa população é idosa. O Câmara Debate começa agora. No programa de hoje, eu recebo para falar sobre o tema o vereador André Meirinho, do PP, a vereadora Juliette Nites, do PR, e também o vereador Marcos Curti, do MDB. Eu quero começar primeiro agradecendo aos vereadores por estarem aqui para tratar desse assunto tão importante que é o direito e a defesa do idoso. Primeiramente, vereador André, boa noite, obrigado, tudo bem? Boa noite, Lacerda, boa noite, vereadora Juliette, vereador Marcos, todos que nos assistem. Tema exatamente importante e totalmente relacionado com Balneário Camboriú. Nossa capital catarinense de turismo, como já tinha passado, tem um grande percentual da população idoso, da melhor idade e que realmente faz uma diferença, inclusive, no nosso aspecto de qualidade de vida. Se o nosso índice de desenvolvimento humano municipal tem um reflexo na expectativa de vida. E se nós somos o quarto do país, tantas pessoas vindo para cá, com dessa melhor idade, fazem a diferença. Então, um tema muito importante, a gente vai poder debater mais detalhes. Vereadora, boa noite. Juliette, tudo bem? Boa noite, Lacerda. Sempre é um prazer estar aqui na Câmara Debate, junto com os meus colegas de bancada, e eu também acredito que o tema de hoje será um tema que iremos aí dialogar com bastante responsabilidade, bastante extenso. Temos muitas coisas para falar de Balneário Camboriú. Vereador Marcos, obrigado, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lacerda, boa noite, André, boa noite, Juliette, boa noite, amigos que nos assistem. Então, é realmente um tema importante, né, e um tema muito relacionado à nossa cidade. Hoje nós já avançamos muito nessa questão da cidade, nós estávamos comentando anteriormente aí, nós temos a Secretaria da Pessoa Idosa, com certeza já faz um trabalho aí muito relevante na nossa cidade, e Balneário Camboriú tem esse número de idosos tão elevado justamente pela nossa cidade mesmo, que tem toda uma infraestrutura para poder atendê-los. Isso que nós vamos debater também em seguida aqui nesse programa, acho que vai ser muito importante. Que bom. Olha, lembrando que o programa, eu vou formular algumas perguntas, mas os vereadores, eles estão livres para responder, debaterem entre eles, sem que haja a minha interferência, pode interromper um ao outro a qualquer momento, em função do assunto, tá certo? Eu quero começar perguntando para os vereadores, mas eu vou direcionar inicialmente a vereadora, porque né, é a mulher que está aqui conosco, então vou direcionar a vereadora, mas que todos possam pensar nesse assunto, né? O que faz Balneário Camboriú ser tão procurada pelo público idoso, do ponto de vista dos vereadores, começando pela vereadora? Obrigada, Lacerda, pela pergunta, né, por se dirigir a mim. E eu vejo, como falou mesmo o vereador Meirinho, que é a nossa qualidade de vida. Poder acordar de manhã, olhar o nascer do sol, caminhar na praia, fazer um exercício físico. Como o vereador Marcos falou, temos a Secretaria da Pessoa Idosa, que tem diversas atividades para esse público, bem no centro da nossa cidade. Temos a Secretaria, a Fundação de Esportes, que tem programas da melhor idade, onde o idoso pode ir à praia e interagir com várias pessoas da sua faixa etária, que ali na praia tem 3, 4 grupos da melhor idade fazendo exercício. 40 anos um grupo de exercícios na praia fez agora. Isso, maturidade saudável. Maturidade saudável. É verdade. Verdade. Muito tempo, né? 40 anos de atividade física, né? Esses são os fatores que a senhora entende? Eu acredito que Balneário Camboriú, além da gastronomia, além dos seus atrativos naturais, também temos vários atrativos comerciais, poder passear pela Avenida Brasil, nas lojas. O idoso, quando ele se aposenta, ele quer ter qualidade de vida. Verdade. Vereadores, quem quer continuar? Eu concordo com a Juliette, mesmo porque assim, muito Balneário Camboriú, a ideia das pessoas virem e ficarem em Balneário Camboriú é justamente por isso, né? Por tudo que oferece,
né? Nós temos a praia, temos os programas, temos uma academia, né, Juliette, no final da praia, pública. Então, e as coisas em Balneário Camboriú são muito próximas, Lacerda. Então isso facilita muito a questão da terceira idade. Desce do apartamento, você já tem um restaurante, você já tem uma farmácia, você já tem o cabeleireiro. Então, todas as opções estão muito perto. O shopping fica a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. Então, são tudo próximo e isso eu acredito que facilite muito a vinda, né, das pessoas para ficarem e morarem em Balneário Camboriú, principalmente da terceira idade. É isso que o senhor pensa, vereador? De fato, concordo com os colegas. As pessoas muitas das que acabam vindo morar em Balneário Camboriú, durante a sua vida, né, já foram vindo para cá com objetivo de turismo. Sim. E aí, às vezes, acaba até, né, comprando um imóvel, e é um processo do sonho, né? Quando me aposentar, quando puder, quando arrumar uma outra atividade, vou buscar Balneário Camboriú em função, né, de tudo isso que oferece. E como o vereador Marcos comentou, mesmo a possibilidade de ter as coisas próximas, embora a gente tenha que evoluir muito na mobilidade urbana ainda, né, no transporte coletivo, uma série de aspectos, na questão das calçadas, principalmente das calçadas. Mas né, já é um grande diferencial, né, Balneário Camboriú, e inclusive com esse potencial de evolução, né, das políticas públicas, do que quer avançar, de onde quer chegar, é um estímulo sim para que venham cada vez mais pessoas e para que não parem, né, para que continuem fazendo atividades das mais diversas, seja trabalho, seja atividade voluntária, ou seja, viver a vida, né? Um lugar melhor para viver a vida é Balneário Camboriú. Nós falamos das coisas boas. Agora, quais as dificuldades, do ponto de vista de vocês, já foram algumas citadas, mas de um modo geral, que essas pessoas enfrentam na nossa cidade de Balneário Camboriú? O nosso Poder Executivo, vocês enquanto legisladores, entendem que ele está preocupado com isso? Ele tem se preocupado. Um exemplo disso é o plano de mobilidade urbana que foi apresentado aqui na casa, buscando até o vereador Meirinho, ele tem um projeto da cidade caminhável, né, vereador? Então, acredito que nós temos nos preocupado porque eu vejo que a calçada para o idoso andar é algo extremamente necessário. Eu tenho o exemplo da mãe de uma amiga minha que faleceu porque tropeçou na calçada, quebrou a bacia e aquilo não curou mais. Então, para o idoso é muito perigoso o buraco, é perigoso não ter uma calçada realmente acessível para ele estar caminhando. Tá, se nós temos esse nível de consciência, se vocês entendem que o Executivo tem esse tipo de consciência, vocês enquanto fiscalizadores já perceberam isso. Por que se demora tanto a pôr em prática? Normalmente a responsabilidade é do dono do imóvel. Isso. Mas eu acho que enquanto legisladores, tem lei agora até de canudinho. Então por que não vamos pensar em coisas importantes também como a calçada, a acessibilidade? Não dá para se fazer nada diferente? Na realidade, Lacerda, a lei da calçada, a questão das calçadas, a lei já existe há muito tempo, né? Agora o poder público tem se notificado as pessoas, né, principalmente os donos de edifícios, para poderem fazer a calçada as casas, principalmente na região central. Está havendo esse cuidado, eu sei porque várias pessoas já me procuraram a respeito, dizendo que estão sendo notificados, qual é o prazo, o que tem que se fazer e tal. Então, esse cuidado está sendo feito agora. Eu sei que a lei já existe há muito tempo, as pessoas têm que cuidar dessa calçada. Hoje tem um padrão que está se padronizando. E outra coisa que eu vejo que é importante, Lacerda, que não se tem comentado, é a questão da questão da mobilidade, como falou o André, a questão também do transporte coletivo. Nós temos uma situação em Balneário Camboriú que hoje a própria lei ela é confusa. Existe uma lei em Balneário Camboriú que é de 60 anos, que é de acordo com a lei federal, que o vereador Pedro Francês está fazendo uma outra lei, que já existe uma lei, então está meio confuso. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você fazer uma lei e o município não poder suportar isso. Na própria lei não fala quem que vai arcar com esse prejuízo. Pois mas aí entra no aspecto jurídico. Se está se pensando em fazer algo em benefício da coletividade, não tem que se tomar cuidado com esses pontos dentro do contexto jurídico? Quando não faz sei. Uma lei já tem que saber de onde vai suprir aquela necessidade. Eu queria entender um pouco melhor isso na visão de vocês.
A proposta que nós protocolamos do Estatuto do Pedestre, né, que visa colocar o pedestre na discussão principal de mobilidade urbana, que todos os demais itens são secundários, né, porque o histórico qual que é? Coloca-se os carros nas vias, faz no espaço da calçada com bancos, com floreiras, com orelhão, e aonde sobrar o pedestre vai passar. Não, tem que ser diferente, né? O pedestre tem que ser a prioridade e sem obstáculos, de uma forma adequada. Existe projeto até protocolado pelo ex-vereador Fábio Flor na última legislatura, que buscava assim que a prefeitura passasse a cuidar das calçadas, um plano de calçadas. Isso pode ser algo que deve-se avançar, até porque é um espaço que é do proprietário, mas que ele tem que ceder ao município de qualquer forma. Então é algo que tem que ser pensado para o futuro. Mas o que nós podemos fazer no Legislativo, que o Estatuto do Pedestre prevê, são os parâmetros. Né? Como deve ser a padronização, a travessia, o temporizador para passar na faixa de segurança, a identificação do tempo de caminhada até um ponto turístico. Enfim, como o vereador Marcos falou, um grande desafio é a mobilidade com também o transporte coletivo. O transporte coletivo tem que ser referência em Balneário Camboriú. Nós temos uma cidade de uma extensão territorial pequena e que poderia ser muito mais atrativo com uma integração, com mais linhas, mais linhas que saísse num período mais rápido e que permitisse às pessoas ainda mais terem essa autonomia, né? E que relaciona tanto a qualidade de vida para o morador quanto para o turista, e isso é uma consequência, porque o turista busca ser morador um dia, né? Então, nesse sentido que a gente tem que avançar muito. Nesse sentido, em relação aos idosos no transporte coletivo, até eu protocolei um projeto de lei aqui nesta casa, onde todos os assentos sejam prioritários. Não que você não possa sentar no assento, mas se chega um idoso para sentar, você possa levantar e deixar o idoso sentar, porque se houvesse a educação, não precisaria de um projeto nesse nível, mas falta ainda também uma educação mesmo. E quando tem duas formas, vereadora. A senhora faz sentido o que a senhora falou agora, porque tem duas formas da pessoa sentir. Uma é no coração e a outra, usando o termo da lei, seria, eu vou dizer, o bolso, ou cumprindo-se a lei. Se ela não toma uma atitude pela razão, pela educação, ela tem que ser punida através da lei. E aí, quem sabe sentindo no bolso, ou sentindo de uma outra forma, ou um constrangimento, muitas vezes pode fazer com que ela tome essa atitude. Então, se não tem educação, se o país ainda não está preparado, as redes sociais estão aí para isso, mostram a gente situações como essa, pessoas fingindo que estão dormindo dentro do ônibus, quando tem um idoso, uma pessoa grávida, né? Então, se não tem a educação, vamos para a razão, que seria a lei que determina. Eu não vejo qual é o lado errado na senhora ter tomado essa atitude, não, muito pelo contrário. Sabe? Eu vejo na realidade é tem uma que punir. Quando eu vi a lei ali da Juliette, passando numa das comissões nossas, eu até assim pensei comigo, é uma coisa que não precisaria se tornar lei, né? Porque é uma coisa lógica, né? Teria que ser uma coisa de educação mesmo, né? Tem dois lugares para o idoso, ok, mas se tem pessoas que estão ali, estão sentadas, tem um idoso, por questão de educação você sair e dar lugar para a pessoa idosa. Eu acho que tem algumas famílias que tiveram esse tipo de formação. A criança muitas vezes está no ônibus. Quantas vezes eu fui levantado e fui colocado ou em pé ou no colo da minha mãe ou do meu pai para que alguém sentasse. Eu só tinha opção independente de... E as pessoas foram perdendo isso com o passar dos anos. Então, se não tem a educação, vamos voltar para a determinação. Né? Isso traz também, Lacerda, da questão da questão econômica também, né? Porque assim, você tem uma empresa que ela ganha uma concessão para poder gerir o serviço. Aí acaba, se você começa a dar várias... Você está no tempo ali? Tá, não, pode ir. Né? É que eu ia te falar outra coisa. É que eu ia pegar o gancho que você estava falando e deixar você concluir, por favor. Porque se você começa a dar vantagens, né, ao munícipe, que eu acho que é interessante, por causa da mobilidade urbana, quanto mais pessoas você conseguir fazer andar de ônibus melhor, mas você tem que ver o lado da empresa também,
porque senão daqui a pouco a empresa não vai conseguir fazer o serviço com o valor que ela tinha, o valor que ela tem para poder fazer. Mas a gratuidade... Mas isso é no caso dos 60 anos. Sim, a gratuidade. Eu acho não é dessa da fila. A gratuidade é diferente, né? Agora é interessante também a reflexão nesse sentido, como a Julieta está querendo implantar dessa forma, como ela disse, porque se houvesse educação e bom senso não precisaria. Muitas pessoas, como o Lacerda comentou, muitas pessoas fingem que não estão vendo para não deixar outra pessoa sentar. Mas também muitas pessoas que têm 60 anos se sentem constrangidas em ter um benefício em função da sua vitalidade, de estar muito bem, estar saudável. Então, se todos tivessem bom senso, né, não precisaria de regras, mas, infelizmente, a gente precisa regrar para... Vejo que Balneário Camboriú, ela tem bastante educação em relação à faixa de travessia, né? Sim. Eu vou a São Paulo, vou em outras cidades, não tem essa educação que tem em Balneário Camboriú. Mas ainda falta muita educação na nossa cidade em relação a alguns bons sensos que deveriam existir. Infelizmente a gente ainda tem que conviver com isso. Olha, nós vamos continuar falando sobre esse tema, o direito e defesa do idoso, no próximo bloco. Um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Debate. O tema do programa de hoje, direito e defesa do idoso. Eu recebo para conversar sobre esse assunto, já estamos conversando, o vereador André Meirinho, do PP, Juliette Nitz, a vereadora do PR, e o vereador Marcos Cortes, do MDB. Falamos sobre a nossa cidade, sobre a parte de acessibilidade, falamos sobre o porquê Balneário Camboriú atrai tantos idosos. Hoje 30% da nossa população são de idosos, mas vamos falar de uma outra situação, né? Muitos desses idosos que vêm para cá são aposentados e passam a morar sozinhos e passam a ter alguns problemas, inclusive de depressão. Outra coisa que acontece com muita frequência é a violência financeira, que aqui na nossa região, infelizmente, e no Brasil é recordista. Mas Balneário Camboriú tem um projeto muito bonito e que nós vamos falar um pouco sobre esse projeto também, que é capitaneado pela Secretaria da Pessoa Idosa, que é o programa Abraço ao Idoso, que tem muitos dados a respeito, inclusive, de violências e outros aspectos com relação aos idosos. Gostaria que os vereadores falassem um pouco sobre esse projeto de um modo geral, a opinião de vocês sobre esse projeto e o que ele pode ainda crescer dentro da nossa cidade, já que é um projeto, podemos dizer que não muito antigo assim, né? Quem quer começar, fica à vontade. É um projeto, como o Lacerda comentou, inovador, está levantando uma série de dados de violências contra a pessoa idosa e que não se tinha noção da quantidade, né, de vezes que ocorre.
sabia-se de casos, mas não nesse percentual. Até a vereadora Juliette vai detalhar mais à frente, mas principalmente a violência financeira, aí cerca de 48%, psicológica 25% dos casos, de abandono cerca de 11%, mas nessa financeira, Lacerda, lógico, a gente vendo que é a maior, né, que ocorre, e da possibilidade de ter quem vai acolher, ter quem vai orientar, de poder expor e ter toda a rede de proteção. E de acordo com que a Secretaria da Pessoa Idosa informa, a violência financeira, então ela é exercida pelos familiares em cima do idoso. E às vezes, eu cheguei a questionar até numa visita recente se de repente era poderia ser do companheiro, né? Não, geralmente são familiares, geralmente são filhos, são netos, e que a pessoa sente-se obrigada a auxiliar, a fazer um empréstimo, a fazer um financiamento, a entregar o recurso e tendo dificuldade na sua própria vida. E são muitos casos, imagina, 48% dos casos são nesse sentido. Então, é uma política pública extremamente importante de existir em Balneário Camboriú. E o convívio das pessoas, tanto aí na rede quanto em contato com a pessoa idosa, pode fazer com que a gente reflita e avance em controles e alternativas e que esses fatos diminuam, né, a sua ocorrência ou criem-se políticas públicas diferenciadas. Verdade. Né? E os números são bastante interessantes dentro do contexto de uma avaliação para que se tome providências. Parece que a vereadora está com uma série de números aí, né, vereadora? Não, eu trouxe todos os números, como o Marquinhos falou, o vereador André falou. Da violência financeira seria quase 50%, só que o dado importante que nós devemos mostrar que a Secretaria da Pessoa Idosa, como foi dito, de buscar uma consulta jurídica, um atendimento psicológico, isso a Secretaria também faz. Sim. Isso o Poder Público, através desse programa, ele não só traz a pessoa para perto, né, como diz o próprio nome do programa, não abraça a pessoa, mas também dá a orientação que o idoso precisa. Como foi dito por você, Lacerda, ele vem muitas vezes sozinho para Balneário Camboriú. Verdade. E aqui até mesmo o cuidador pode fazer uma negligência, né? Uma violência. Não desmerecendo o trabalho desse profissional, que a gente sabe que são extremamente... Sim. Mas sempre no meio, como uma família, pode ser um cuidador ou qualquer outro, né? Tomar esse tipo de atitude, vizinho. A Secretaria ela informou que quase 100% dos casos são pessoas que o idoso confia. Olha só. Como o seu cuidador, a sua família, seu filho. Neto, como disse o vereador. Infelizmente, é um triste dado, mas através desse programa não só os números vieram à tona, como também teve um respaldo para esse idoso, para ele estar buscando alguém para ajudá-lo, né, para acompanhá-lo. No ano passado, as consultas psicológicas foram 300 casos, né, enquanto a violência financeira e a negligência deram em torno de 180 casos. Bastante coisa, mas quer dizer que eles tinham um respaldo, tinham para onde correr. Eu tenho uma sequência aqui de números de atendimento. Atendimento aí engloba tudo. Tudo. Na primeira semana que o projeto começou, o programa Abraço, 36 atendimentos. 45 dias após, 216, 6 meses depois, 767 e no 7º mês, mais de 1.000 atendimentos. Quer dizer, é um número bastante expressivo, né, vereador? Esse ano já teve mais de 1.000 atendimentos. Mais de 1.000 atendimentos, pois é. Na verdade, o número, eu acredito que venha crescendo, né, Juliette, também porque o que acontece, Lacerda? Quando você começa a divulgar o projeto, quanto mais você divulga, mais você tem... Sim. Chama a atenção do projeto e mais as pessoas começam a saber, pô, tem esse projeto, eu tenho esse direito, eu posso ir lá buscar. E acreditar que ela vai ser acolhida, né? E até pela repercussão do próprio projeto, tem sido uma repercussão muito boa, até a nível nacional, tem a ex-vereadora Cristina nos comentou que tem muitas cidades vindo a Balneário Camboriú para saber
como o projeto realmente está funcionando, como funciona pela própria repercussão desse projeto, né? E como a Juliette comentou, o nome do projeto ele é o Projeto Abraço. Sim. E o que esse projeto tem feito é realmente um abraço, porque ele não vai lá e só faz o atendimento à pessoa que está sendo negligenciada. Ela abraça a pessoa, por quê? Porque ela dá esse tipo de atendimento. Ela procura o direito dela, vê o que está acontecendo, orienta através de advogado. Então, tem realmente um trabalho feito com aquela pessoa. Não simplesmente, eu vou lá, atendo, o que está precisando? Tá, então eu vou encaminhar um ofício para as entidades, para os lugares, para poder resolver. Entendeu? Então, assim, tem um trabalho efetivo para poder tentar resolver o problema da pessoa. Até que a gente estava comentando aqui, tem idosos que hoje estão tentando, estão entrando no mercado de trabalho pelo programa que está sendo feito lá dentro do projeto. Aliás, a Secretaria, ela tem feito um trabalho muito bonito, a Secretaria do Idoso aqui, né? Ela tem, o vereador acabou de citar, que eu acho extremamente importante, a recolocação no mercado de trabalho da pessoa, do jovem na terceira idade, né? Daquele que ainda está disposto a trabalhar, daquele que ainda quer voltar a se tornar útil. E hoje já está invertendo, começou esse processo. As empresas começaram a procurar a secretaria. Que legal isso, né? Bom saber, né? Além das atividades que são oferecidas para essas pessoas, né? Que eles acabam não sabendo, mas na própria secretaria tem N atividades que eles podem fazer, né? Até do bombeiro voluntário, tem várias atividades esportivas, enfim. Então, muitas coisas são oferecidas para aquelas pessoas que são atendidas no projeto. Muito esse tipo de incentivo pode tirar exatamente essas pessoas da ociosidade? A divulgação desse tipo de atividades da secretaria pode mudar esse perfil do aposentado que vem para cá e acaba entrando num processo depressivo? Seria essa a intenção? Exatamente. Eu vejo o seguinte, busco trabalhar muito o conceito de educação empreendedora desde a infância, em que a criança vai buscar o seu sonho, vai buscar atividades que lhe tragam felicidade. Da mesma forma, isso deve ocorrer na vida toda, né? A gente tem que parar com o conceito que o trabalho é uma coisa, né, ruim, pesada durante toda a vida e de repente se chega à plenitude quando se consegue se aposentar e não vai fazer mais nada. Não, tem que ser algo equilibrado durante toda a vida. As atividades são importantes, as atividades têm que ser levadas em equilíbrio, com satisfação. E a Secretaria da Pessoa Idosa consegue incluir voluntários, inclusive, né, da melhor idade, realizando atividades. E essa inserção no mercado de trabalho, né, de pessoas que têm experiência, que têm muito a contribuir, que têm muitas vezes mais paciência, ela é extremamente importante. E nós temos os mais diversos talentos em Balneário Camboriú, né? Pessoas muitas vezes se aposentaram, vieram para cá e podem contribuir muito e contribuir em políticas públicas e fazer com que a nossa cidade seja ainda muito mais diferenciada. Cabe sim ao poder público criar essas oportunidades e o programa aí 60+, com certeza, é uma grande alternativa para que se tenha plenitude, se continue com atividades. Todos precisam de atividades, né? Ficar sem atividade, com certeza, aí é prejudicial. Falando, vereador, e vocês vão lembrar, aqui, né, dentro desses artistas, desses talentos, a Praia de Balneário Camboriú, nós temos lá o nosso tocador lá de música, né, que fica lá no alto do prédio, o corneteiro, como é conhecido, né? Lembram dele, que toca músicas na beira da praia, está sempre aí, né? É uma figura histórica aqui de Balneário Camboriú. Você nunca sabe onde ele está. De vez em quando na temporada nós tocamos umas músicas bonitas, Roberto Carlos, ele lá com o trompete dele tocando. Quer dizer, são artistas muitas vezes que estão escondidos. E projetos como esse vão despertar novamente o interesse deles trazerem isso. E aí entra a parte do que o vereador falou, dos dados que a vereadora trouxe, do Marcos, que seria pegar essa experiência e agregar a essa educação do jovem, né? Buscar novamente, né? Sim, tudo com o tempo nós nos vemos mais inteligentes, mais preparados para encarar, né? Nós temos aqui o exemplo do vereador Moacir, que quando ele fala na tribuna, todo mundo para ouvir, porque algo de experiente vai surgir, né? Então, o idoso ele tem muito a contribuir no nosso município, principalmente ele sendo hoje 30%
da nossa população. É verdade. É que o Brasil, na realidade, o Brasil tem uma filosofia de que quando a pessoa fica idosa, eles retiram do mercado de trabalho. Ainda não chega, é considerado idoso a partir dos 60, 65 anos. E outros países que são culturalmente mais fortes, digamos assim, eles começam a pegar a experiência para poder trabalhar. Exatamente. Né? São pessoas experientes que têm algo a dar e isso eu acho que a Secretaria tem feito muito bem. Lacerda, trazendo essas pessoas como voluntários para poder ajudar. Muito interessante. Eu tive no meu gabinete, a dona Remi foi vereadora 3 vezes nessa casa, uma senhora de mais de 70 anos, onde nesse 1 ano e pouco que ela ficou comigo, eu tive um aprendizado imenso, né? Então ela assim, eu sou de outra época. Não, a senhora é da época que eu preciso conhecer, porque eu preciso ter essa expertise que a senhora tem. A gente chega muito cru para um novo serviço, para um novo trabalho. E eu acho que o idoso, ele complementa ajudando esses iniciantes também. Agora, eu pergunto, já que temos essa consciência enquanto cidadão, enquanto munícipe, por que não pensar, pegar um gancho dessas atividades, dessas pessoas da melhor idade, em função da educação, e não criar programas de levar essas pessoas que tenham profissões, que estão aqui aposentados, para as escolas básicas do nosso município? Já foi pensado isso em alguma ocasião? Alguém já pensou? A nossa Câmara já pensou nisso? Como uma forma de levar lá e mostrar o que eles já viveram, contar para aqueles jovens que estão lá muitas vezes se perdendo pelo caminho e ter isso como experiência. Quem sabe isso possa ser também mais uma forma, não diria palestras, mas contar um pouco da sua experiência. Realmente, Lacerda, é importante que isso ocorra. Tem que haver uma integração cada vez maior, cada vez mais da pessoa poder se integrar e muitas pessoas querendo fazer de forma voluntária. Aliás, as próprias atividades dentro da secretaria, as mais diversas oficinas, seja de reiki, de fortalecimento muscular, de idiomas, tem muitos voluntários que estão aí buscando integrar os mais diversos. Essa é uma tendência, ocupar os espaços, tanto os espaços públicos serem ocupados mais vezes durante o dia, quanto as pessoas buscarem integração e de forma voluntária. Vejo que é bem por esse caminho e que a gente pode avançar e ser mais um diferencial para Balneário Camboriú. Eu acho que o vereador Marcos, quando cita que nós temos esse preconceito com relação a no mercado de trabalho, e eu não diria que é acima de 60 não, já começa cá embaixo, começa com 30, 30 e pouco, 40 anos, eu acho que a pessoa já está começando a ficar fora do mercado de trabalho. E quando chega na melhor idade, elas podem contribuir. Se nós tivermos um diferencial, como já estamos tendo através da Secretaria, de buscar a integração desse idoso, trazendo a experiência dele de volta, eu acho que se a gente agrega isso às nossas escolas, eu acho que a gente pode estar mudando um pouco o comportamento dos jovens num futuro bem próximo. Quem sabe isso possa servir de ideia aí para os vereadores, né? Colocar em prática. Quem sabe, né? A gente faz isso aí. Lacerda, você falando da idade, me lembrou de um fato que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa trabalhou 23 anos como vendedora do Maus Brasília aqui na cidade. E ela fez, quando estava no final, já para sair, ela fez faculdade de administração e foi procurar um trabalho numa empresa aqui da cidade. Hoje ela está com 47, já tinha uns 43 anos. E a empresa falou, deu resposta para ela, que ela já tinha passado da idade para poder trabalhar naquele setor de administração. E uma pessoa experiente que trabalhou em diversos setores da loja, tal, assim, para a gente ver como as pessoas têm uma visão errada. Porque uma pessoa com experiência na área vai ter muito mais a trazer de ganho para a empresa do que uma pessoa que está entrando, né? Porque tem 20 anos, tem vontade. Tudo bem que as pessoas têm que ter oportunidade, claro, mas para ver que, como tu falou, nem é lá com 60 anos que começa, já antes já começa essa situação. Já se viu como exemplo. Olha só, o tema de hoje é direito e defesa do idoso. Eu vou para o intervalo e nós voltamos para a última parte do nosso programa, um instante só.
Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta, última parte do programa de hoje, o Câmara Debate. Eu estou recebendo para falar sobre direito e defesa do idoso os vereadores André Meirinho, do PP, a vereadora Juliette Nitz, do PR, e o vereador Marcos Curtis, do MDB. Já falamos bastante sobre, inclusive, a ação da nossa secretaria, que atende especificamente idosos aqui, o trabalho que ela vem desenvolvendo. Falamos da nossa cidade, que hoje conta com 30% de sua população de idosos. Muita gente vem para cá depois que se aposenta, enfim. E vamos falar um pouco agora de uma dificuldade que é com relação, quando a gente chega a uma determinada idade, muitos ainda estão gozando de saúde plena, como por exemplo aqueles que estão lá na praia, muitas vezes fazendo atividades diárias, exercícios físicos, há 40 anos, tem um grupo da melhor idade há 40 anos aqui na nossa cidade. Mas um problema seríssimo que nós enfrentamos, e não é uma realidade de Balneário Camboriú, mas nós temos que pensar na nossa cidade como resolver a situação, que é o problema do Sistema Único de Saúde. As pessoas ainda estão tendo, principalmente idosos, ter que ir de madrugada para a fila para conseguir uma consulta médica, independente da especialidade. Plano de saúde, para o idoso, a gente sabe o absurdo que é. Eu pergunto, como podemos melhorar esse atendimento e facilitar a vida do idoso na nossa rede de saúde pública do município? Fiquem à vontade, quem quer começar, com vocês. Vejo muito, Lacerda, como tinha já comentado, o próprio programa foi desenvolvido pela Fundação dos Esportes e pensarmos ainda na prevenção. Isso cabe pensar e muito. O Balneário Camboriú tem um perfil de buscar uma vida saudável. O programa Maturidade Saudável, em que envolvia a saúde, a assistência social, envolve o esporte, para buscar exatamente a prevenção. Esse tem que ser, sim, um grande diferencial, um grande incentivo. E, lógico, avançar nos mais diversos aspectos com prioridade ao idoso. Há uma tendência de cada vez, não só em Balneário Camboriú, mas nos mais diversos locais do mundo, a população ir envelhecendo e surgindo outras alternativas para que possam viver mais. Então vai ser sempre um desafio como avançar, como dar condições. E de fato, na iniciativa privada, no plano de saúde, se não começou cedo, fica muito complicado. Agora, a gente tem que avançar nesse aspecto, eu concordo, né? Mas hoje nós temos um problema pontual, que é o fato do idoso ficar lá de madrugada. O que resolver de imediato? Como resolver de imediato isso? Lacerda, hoje Balneário Camboriú ele está recebendo, para marcar consulta não precisa mais chegar de madrugada. Está sempre aberto agora, é só chegar lá no posto da 1500, pedir para marcar a consulta que eles vão, tem um prazo, mas que irão marcar para esse problema mais para frente. Então. Não é mais de madrugada, né? Foi agora feito o agendamento, faz o agendamento lá e ele esse prazo de agendamento, ele ainda é extenso, ele não é um prazo de agendamento, tem gente aí... E justamente pensando nisso, também tem um projeto aqui na casa que já tem uma resolução do próprio SUS, dizendo que tem que ser consultas em 60 dias, tem um prazo lá que está no projeto, que agora não me recordo, não li, para fazer com que eles cumpram essa resolução do SUS. Sim. E seria gestão mesmo, né? Precisa de gestão no SUS. Certo, eu faço parte da comissão de saúde aqui da casa, né? Eu, o vereador Juscelino presidente, o vereador Juscelino e o técnico estamos agora.
E, na verdade, a gente bateu muito em respeito disso aí. Realmente foi mudado agora. Faz pouco tempo, acho que menos de um mês até, que voltou novamente. Já tinha uma época sendo feito, aí mudaram e agora está sendo feito novamente. As consultas estão sendo já pré-agendadas. A pessoa vai lá, agenda e tal. A grande dificuldade que muitas pessoas falavam quando há essa facilidade de agendamento é que muitas pessoas faltam nas consultas, acabam faltando. Assim, há uma, mas isso, uma essa bem falta grande. é em função da própria demora. Porque uma pessoa com uma idade avançada, ela não pode esperar, esse é o problema. Aí agora tem a resolução, como a Juliette falou, da questão do SUS nacional, que já determina algumas datas, né? Que não vai ser fácil de cumprir também, que a gente sabe como é a dificuldade de cada lugar. Balneário Camboriú, nós já temos uma dificuldade grande. Vocês imaginam outras cidades, porque nós temos um recurso muito bom, né? Nós gastamos hoje 5 milhões com o hospital municipal por mês. Então é um valor muito significativo para a saúde, né? Então nós gastamos mais de 30% só em saúde em Balneário Camboriú. Claro que nós temos que avançar cada vez mais nesse sentido. E a ideia, assim, quando surge um projeto, é justamente isso. Para que quando você tem um projeto de lei, às vezes as pessoas falam assim, o vereador está fazendo um projeto de um programa que já existe. Tem um na casa recente. Mas o que acontece? Há um porquê, às vezes, disso. Porque tem programas, como essa questão da consulta. Qualquer gestor que entre, ele pode mudar. Entra o secretário de saúde, ele acha que não é assim, ele vai e faz desse jeito. Entendeu? E quando tem uma lei, se o vereador faz uma lei especificando, a partir daquele momento que existe a lei, ele não pode mudar, não pode simplesmente fazer da maneira que ele quer. Então, por isso que às vezes tem algumas leis que as pessoas dizem, já cansei de ouvir aqui na casa, está fazendo uma lei do programa lá que já tem. Ok, mas é para que a gente tenha realmente a certeza de que ele vai permanecer. Tá certo. Olha, a Prefeitura atualmente é responsável pelo lar da terceira idade aqui no município. A pergunta para os vereadores, por que devemos cuidar dessa população do ponto de vista de cada um de vocês? Da população da terceira idade. Por que é um dever nosso cuidar deles? Eu entendo. Enquanto município, enquanto todo mundo vai chegar. Acho que todo mundo vai chegar, mas eu entendo porque assim, as pessoas têm um trabalho feito na cidade, né? Um desenvolvimento feito. Mas é um trabalho do município, é isso que eu quero perguntar. Por que o município deve cuidar dessa população e não os seus familiares? A pergunta é bem capciosa mesmo. Na realidade, as pessoas elas dão de si não só para a família, né? Eu acredito que as pessoas no passar da vida, ela contribua não só para a sua família, ela contribua para o Estado também, para a sua cidade. Então, por isso que eu acho que o Estado também tem que cuidar dessas pessoas, porque ele contribui também durante toda a sua vida, né? Sim. Eu acredito que o lar poderia ser uma parceria público-privado, onde teria vagas para o público, para as pessoas que não têm condições de se manter, principalmente esses que vivem sozinhos e depois de uma certa idade não tem mais condições nem de pagar um cuidador, nem de ter uma pessoa, um enfermeiro junto a elas, mas que as pessoas que tivessem condições, elas pudessem pagar e estar ali contribuindo para que o lar pudesse estar sempre em melhores condições. Dessa forma que eu entendo que deveria ser, e não tudo também ficar a cargo do município. Vejo que a partir do Estatuto do Idoso, que é de 2003, se avançou muito em condições mínimas. As pessoas têm que ter condições mínimas de vida. Isso é um processo contínuo nos países, né? Existem condições que precisam ser dadas e para as populações que são mais frágeis tem um atendimento diferenciado, por exemplo, seja para a pessoa com deficiência, enfim, a pessoa idosa que tem uma condição muitas vezes mais frágil. Então penso que sim, cabe ter políticas públicas, cabe ao Estado ter o encaminhamento de cuidar, de dar o respaldo, até por tudo que muitas vezes as pessoas contribuíram e fizeram. E são alternativas de pensar assim como deixar de forma mais eficiente as políticas públicas, mais transparente. Sim. Isso é um processo contínuo
e de participação, né? Com participação, a população, com sugestões, muitas vezes com voluntários indo lá, isso também é um processo que permite com que os custos sejam menores. Pois é, partindo desse princípio e o que a vereadora também citou, dessa parceria público-privada no lar para a terceira idade, existem algumas limitações já do espaço atual em função de número de pessoas. Seria interessante estimular essa parceria para que outros fossem criados na cidade, já que nós temos uma população bastante expressiva de pessoas que vão chegar no momento em que vão precisar de um lar? O que vocês entendem com isso? Ô, Lacerda, eu tenho assim também que a situação tem que haver políticas públicas, haver um lar, eu acredito que sim, que tenha que ter, né? Mas assim, eu acho que o primeiro passo seria realmente a família, né? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho como atender o meu pai. Tá, ok, então nós vamos... Mas eu acredito assim, eu penso que deveria ser primeiro passo a família tentar de todas as maneiras conseguir cuidar da pessoa, né? Do seu pai, de sua mãe, de sua avó. Acho que isso seria o primordial, seria o essencial para mim. Depois desse passo, não tem condições, não consigo, aí sim o município tem esse suporte para poder dar às pessoas que não conseguem ter essa condição. Esse é o meu entendimento, sim, nesse sentido. Então, porque às vezes, né, a pessoa, porque muita gente, qualquer coisinha, quer levar o meu pai para... acho que não deveria ser assim, deveria ser uma coisa... É como se você estivesse se livrando de alguma coisa que está te incomodando. Isso. Né? É interessante como a pessoa, ela se dá a vida inteira, né, para a família, para o outro, como foi dito aqui, ele contribuiu, foi o vereador Marcos falou, contribuiu para o município, para o estado e para a nação, com seu trabalho, com seu empenho, com seus impostos. Chega no final da vida, nos últimos anos de vida, que é normal de todos nós, ele começa a ser desprezado. Tem uma preocupação muito grande com o início da vida e se esquece do fim, né? Que é a parte que a gente deveria estar dando um pouco mais de atenção, né? Infelizmente, né? Sim. Como mudar esse conceito social? Eu vejo que o próprio trabalho da Secretaria da Pessoa Idosa, ele demonstra alguns diferenciais e que mesmo ocorrem no lar, da possibilidade dessa integração de pessoas da mesma idade, buscando tanto assuntos em comum quanto atividades em comum. Isso é um grande diferencial. Sim. Essa reflexão que nós precisamos fazer e aproximar, e trabalhando com voluntários e qualificando a estrutura e as condições que são dadas. Porque se nós fôssemos pensar para o privado, para aquele que pode pagar uma estrutura, muitas vezes, para que fique com atendimento com nutricionista, com médico o dia inteiro, enfim, muitas vezes essas pessoas preferem até ficar nesses locais do que na sua própria residência. Só que para bancar um padrão, né, de qualidade, fica complicado para o Estado bancar. Então esse processo eu vejo que com voluntários, se nós integrarmos, por exemplo, o artigo 170 da Constituição Estadual, das bolsas que são concedidas, as pessoas têm que fazer uma atividade voluntária. Então ali é uma alternativa, né, de poder estar mais próximo, auxiliando e diminuindo os custos, né, para o Estado, mas a Secretaria da Pessoa Idosa, com essas mais diversas oficinas, cria também uma grande possibilidade. Estou chegando ao final do programa e quero dar mais um minuto a cada vereador para deixar aí o seu comentário final e dirigir aos nossos telespectadores. Primeiramente, muito obrigado a todos. Eu acho que valeu a pena a gente conversar sobre esse tema tão importante, né, que todos nós esperamos, se Deus nos permitir, chegar a essa idade, né? Eu estou mais perto que todos que estão aqui, mas eu estou pensando já nessas passagens de ônibus, estou começando a ver como é que funciona isso, sabe? Mas espero chegar lá, né? Mas queria deixar esse minuto final para vocês, para que vocês se dirigissem aos telespectadores. Se me permite começar na mesma ordem, começando pela vereadora. Obrigado, vereadora, por essa conversa, esse esclarecimento. Obrigado, uma boa noite, viu? Fica à vontade. Obrigada, Lacerda. Eu acredito que nós temos que continuar olhando com amor para as pessoas da terceira idade, que elas, como dissemos, fez muito
pela nossa cidade, contribuiu com seus impostos, contribuiu uma vida inteira, que possamos, no final da vida delas, dar uma cidade digna para elas viverem. Por isso que temos feito uma Balneário Camboriú cada vez melhor, não só para nós, que ainda estamos em atividade, mas também para aqueles que já contribuíram bastante pela nossa cidade. Obrigado, vereadora. Uma boa noite. Vereador André, obrigado, boa noite. Obrigado, Lacerda, pela oportunidade. Agradecer também a participação do vereador Juliette, vereador Marcos. E aproveitar para dizer que, de fato, nós temos que buscar nesse cenário da população do Balneário Camboriú cada vez mais com pessoas da melhor idade. Até o percentual do IBGE é um, da Secretaria é outro, mas de fato a gente sabe que estão ampliando o número de pessoas. Temos que pensar em manter a qualidade de vida, em criar alternativas que as pessoas contribuam com a cidade, que as pessoas participem e uma rede cada vez melhor. E aproveitar o programa para dizer para as pessoas que têm dificuldade, que sofrem algum tipo de violência e que querem se integrar, que querem buscar participar de alguma das oficinas, que procure a Secretaria da Pessoa Idosa, que é realmente uma grande alternativa, inclusive para sugerir políticas públicas diferenciadas para Balneário Camboriú. Então, obrigado pela oportunidade de participar. Obrigado, vereador. Vereador Marcos, obrigado, uma boa noite. Seu recado aí final. Boa noite, Lacerda. Obrigado. Eu que agradeço o seu convite para poder participar. É um prazer participar, André, Juliette, do debate aí da pessoa idosa. Dizer aos nossos amigos que nos assistem que é muito interessante debater aqui essa relação da pessoa idosa. Dizer que Balneário Camboriú, como falou bem o André, nós temos uma secretaria hoje que dá um suporte muito grande à população, não através somente de atividades que tem lá, mas também do projeto Abraço, que faz com que hoje seja um dos projetos aí com referência nacional também. Então você que tem algum problema pode se achegar também, ligar para a Secretaria da Pessoa Idosa. E também se você é voluntário ou quer ajudar em alguma área também, que se sente aí disponível e possa ajudar também, com certeza a Secretaria vai estar interessada e pode se comunicar à Secretaria para poder fazer com que ajude cada vez mais as outras pessoas. Então, muito obrigado, é um prazer estar aí com vocês. Obrigado mais uma vez aos vereadores. Eu quero, no final do programa, pedir para que você que está em casa aí, vocês ouviram aqui os vereadores falando da Secretaria do Idoso aqui da nossa cidade. Nós vamos colocar aqui no nosso rodapé o endereço e o telefone da Secretaria. Se você quiser procurar a Secretaria, vai ter aqui o telefone, o endereço, esse que está aparecendo aqui no rodapé, no encerramento do nosso programa. E agradecer a você pela audiência e pedir para que você continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá.